Olá, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo Lopes Martins. E eu criei o movimento que nós chamamos de Ciência na Rede, que tem o objetivo de aproximar a ciência do profissional clínico. Então, tudo que eu venho mostrando até hoje aqui nos meus vídeos, nas minhas lives, tem o embasamento científico. Eu sempre mostro os artigos científicos, eu sempre seleciono. Eu vou fazendo, então, essa minuciosa avaliação desses artigos para saber o que é interessante trazer para vocês, o que é importante trazer para o profissional clínico, né? Sob o ponto de vista, sob o prisma do cientista, com uma avaliação de qualidade metodológica. E agora eu estou criando, eu tive essa ideia de criar um novo movimento que nós chamamos aqui de fotobiomodulação explicada, tá? Então, eu estou chamando de fotobiomodulação explicada porque eu vou começar a gravar alguns vídeos para vocês, especificamente sobre artigos que eu selecionei, artigos de base de fotobiomodulação, que podem ajudar ao profissional clínico, que podem trazer ideias de tratamentos, embasamento para tratamentos, e vou explicar esses artigos aqui em videozinhos curtos de 15, 20 minutos, e eu espero que eu possa continuar ajudando vocês a trazer esse embasamento científico para a prática clínica. Eu vou compartilhar a minha tela com esse nosso primeiro artigo de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para estar com vocês. Então, aqui todos os meus contatos de Instagram, de YouTube, você pode visualizar aqui na tela agora, né? O Instagram, @rodrigomartins.phd, o YouTube, professor Dr. Rodrigo Lopes Martins. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber todas as novidades e fazer parte desse novo movimento agora, que é o Fotobiomodulação Explicada. Tá legal? Tem aqui meu e-mail também, caso você queira entrar em contato comigo. E sempre no link da bio do meu Instagram, vocês vão poder encontrar os cursos que eu ministro, os cursos que estão disponíveis para vocês, datas, agendas, lá no link da bio do meu Instagram, tá? Que é esse que vocês estão vendo aí. Bom, esse artigo que eu separei hoje é um artigo sobre ILIB, é um tema que eu venho tratando, é um tema que tem cada vez mais ganhado a atenção dos profissionais clínicos, muita gente usando, muita gente obtendo resultados interessantes, importantes, e eu estou trazendo aqui hoje um artigo que eu acho muito bacana. Não é um artigo novo, para vocês terem uma ideia, é um artigo de 2013, mas um artigo muito importante, um artigo que versa sobre o ILIB e o tratamento da artrite idiopática juvenil. Então, o nosso primeiro artigo da série Fotobiomodulação Explicada é ILIB e artrite idiopática juvenil, um tema muito importante, um tema de uma doença grave, uma doença que não tem cura, e como o ILIB pode ajudar nesse caso, e, obviamente, em outros casos que estejam relacionados aí a artrites, inflamações articulares, que nós podemos aí fazer a ligação aí com outros quadros patológicos, né? Então, vamos lá. Vamos ver que artigo é esse. Esse aqui é o artigo, né? Um artigo, como eu falei, publicado numa revista internacional, um artigo de um grupo de pesquisadores austríacos e romenos que avaliaram aí a irradiação intravenosa, utilizando laser, a irradiação do sangue, o ILIB, nesse caso, o ILIB original, o ILIB que é feito por via endovenosa, e a eficácia desse tratamento quando associado a um medicamento chamado etanercept. Etanercept é um medicamento de alto custo, um medicamento importante, um medicamento utilizado para tratar, entre outras doenças, a artrite idiopática juvenil. A artrite idiopática juvenil, que pode ser definida como uma condição inflamatória importante, né? Que não tem cura, pelo menos até os dias de hoje, e que, alguns anos atrás, né, foram introduzidos alguns medicamentos, entre eles o etanercept, que é um medicamento anti-TNF-alfa.
Então, TNF-alfa, que é uma citocina inflamatória bastante importante, especialmente nesses processos graves de doenças articulares, doenças de fundo imunológico, tá? Então, o TNF-alfa é uma citocina bastante importante nesses quadros, e esse medicamento etanercept ele foi introduzido em 1999 nos Estados Unidos, tá? Então, é um imunobiológico que é um inibidor de fator de necrose tumoral, TNF-alfa, e que foi introduzido, foi aprovado para uso clínico nos Estados Unidos em 1999. Então, o primeiro agente anti-TNF-alfa a ser aprovado para uso na artrite idiopática juvenil nos Estados Unidos. Logo na sequência, na Europa, foi concedida a aprovação desse medicamento, desse imunobiológico, no ano 2000. E vale ressaltar que, obviamente, não é um medicamento que esteja livre de efeitos adversos, um medicamento de alto custo, difícil de ser conseguido, né? Mas é o que existe hoje. Existem algumas outras coisas que estamos tentando na pesquisa, né? Mas o medicamento aí que é aprovado para uso para o tratamento dessa patologia. Então, é um imunobiológico anti-TNF-alfa, tá? Utilizado para o tratamento medicamentoso da artrite idiopática juvenil. Como acontece aí a ligação da fotobiomodulação e o TNF-alfa? Então, esses autores, eu fiquei muito contente com essa citação, a citação de número 10 nesse artigo, onde os autores colocam: foi comprovado que a radiação laser pode atuar no sistema imunológico e diminuir os níveis séricos de TNF-alfa. Essa citação que está aqui, onde os autores, exatamente um artigo do meu grupo, né, um artigo publicado em 2006, tá? Na Photomedicine and Laser Surgery, está aqui, colei aqui, né, lá do PubMed, a citação do artigo, título, tem aqui o DOI, para caso vocês queiram acessar esse artigo. Mas nós publicamos aí, nessa época, o professor Flávio Aimbiri ainda era um aluno de mestrado, hoje ele é professor da Unifesp, e estamos aqui num grupo onde eu e o professor Ian Bjordal somos os coordenadores desse grupo, e esse trabalho foi publicado numa importante revista internacional. Pelo que me consta, foi o primeiro artigo científico a demonstrar que a fotobiomodulação utilizando laser de baixa potência era capaz de inibir a produção de TNF-alfa. Então, um artigo muito importante, bastante citado na literatura, que mostra realmente, comprova que a fotobiomodulação é capaz de reduzir o TNF-alfa. Então, os autores aí me fizeram muito feliz aqui, quando eu vi essa citação, um artigo tão importante, um artigo de tratamento de fotobiomodulação para artrite idiopática juvenil, citando um artigo do meu grupo, tá? Então, eles colocam ainda que há alguns dados sobre os efeitos positivos do ILIB em doenças relacionadas ao sistema imunológico, embora ainda não existam muitas publicações, especialmente em 2013, com o ILIB, os autores colocam que já haviam muitos resumos em congressos e anais de conferências, né? Então, hoje nós já temos algumas publicações com o ILIB e cada vez mais esse número de publicações científicas vem crescendo, demonstrando os efeitos da terapia de ILIB em doenças inflamatórias crônicas, doenças como essa artrite idiopática juvenil, doenças como artrite reumatoide ou mesmo fibromialgia, doenças importantes, onde as citocinas inflamatórias desempenham um papel central na patologia, né, na fisiopatologia da doença. Então, vamos lá. Esses autores eles mostram aqui o equipamento que eles utilizaram. Então, como eu falei, um endolaser, um laser que apresenta aí a capacidade de fazer a irradiação endovenosa. Então, existe um catéter, existe uma punção vascular para a irradiação do sangue realmente, não é transcutânea, né? E existe aí a possibilidade de se fazer essa irradiação. Quais foram os resultados encontrados por esses autores nesse trabalho? Pessoal, a artrite idiopática juvenil é uma doença dolorosa, é uma doença incapacitante, é uma doença, inclusive, deformante, né? Onde vai acontecendo o enrijecimento articular, a pessoa vai perdendo a capacidade de movimento, a pessoa vai
vão ocorrendo deformidades articulares, tá? Então, é muito complicado e muita dor, pessoal. Esses gráficos aqui, o gráfico que vocês estão observando aqui à esquerda, né? Eles mostram que ele fala aqui, ó, ACR-PED. O que é ACR-PED? É um índice pediátrico, tá? Da doença. E quando ele coloca, por exemplo, PED 30, PED 50, PED 70 ou PED 90 aqui na legenda do gráfico, isso significa o percentual de pacientes que tiveram uma melhora de 30%, ou uma melhora de 50%, ou uma melhora de 70% ou 90%. Então, nós podemos observar aqui, né, que o grupo 1 é o grupo que recebeu tratamento aí com o ILIB, né, mais o etanercept, tá certo? A associação, então, do medicamento anti-TNF-alfa junto com a irradiação. Esse trabalho ele utilizou 2 grupos. O primeiro grupo, que é o grupo 1, ele recebeu o medicamento etanercept mais o ILIB ativo, tá certo? Então, o que a gente pode ver, o grupo 1 recebeu ILIB ativo e medicamento. O grupo 2 recebeu o medicamento com ILIB placebo. Tá? Então, foi um estudo duplo cego randomizado, placebo controlado, então, ou controlado por placebo, vamos dizer assim, para evitar aí o viés de autossugestão, o viés do grupo placebo. Então, a gente pode observar que no grupo que recebeu o ILIB ativo, no gráfico aqui da esquerda, pessoal, num prazo de 10 semanas de tratamento, nós podemos ver que 85,7% dos pacientes conseguiram ter pelo menos 30% de melhora do quadro. 85,7% conseguiu ter pelo menos 30% de melhora. No grupo que recebeu o medicamento com o ILIB placebo, teve apenas 55% dos pacientes que obtiveram 30% de melhora. Então, se nós pudermos observar, existe uma diferença aqui de 30% entre os grupos que nós, então, podemos atribuir ao ILIB, né? Porque se nós pegarmos que o grupo 2 recebeu, todos os 2 grupos receberam o medicamento, tá? Todos os pacientes receberam o medicamento. Só que no grupo 2, ele recebeu o medicamento e recebeu o ILIB placebo. Então, a diferença entre o grupo 1 e o grupo 2 foi exatamente se o ILIB foi ativo ou se ele foi placebo, foi aplicado desligado. Então, se isso me dá uma diferença de 30%, se eu subtrair o grupo 1 do grupo 2, que é o placebo, eu vou ver que eu tenho uma diferença de 30% da população que conseguiu ter um efeito benéfico de tratamento porque aplicou o ILIB ativo. Ou seja, repetindo, 85,7% do grupo 1 dos pacientes do grupo 1 conseguiu ter pelo menos 30% de melhora. Enquanto no grupo que teve placebo, só o medicamento, recebeu só o medicamento, não recebeu o ILIB ativo, só 55% dos pacientes conseguiram atingir 30% de melhora. Agora, passando para o gráfico aqui ao lado, a figura 5, o gráfico da direita, nós podemos observar que após 20 semanas de tratamento, pessoal, é uma doença crônica, uma doença grave, então exige um tempo de tratamento, né? Então, vamos ver aqui, olha, que após 20 semanas, pessoal, 20 semanas de tratamento, ambos os grupos tiveram pacientes que chegaram a 30% de melhora. Então, tanto aquele grupo do ILIB ativo quanto o grupo do ILIB placebo, como os dois receberam medicamentos, após 20 semanas, todos os pacientes conseguiram chegar a 30% de melhora. Agora, vamos ver aqui na legenda do gráfico, o que nós vemos aqui, PED 50. O que é isso? São aqueles pacientes que chegaram a obter 50% de melhora após 20 semanas.
Então, nós podemos observar que no grupo 1, que é o grupo ILIB ativo, 92,8% dos pacientes chegaram a obter 50% de melhora. Enquanto no grupo que medicamento mais ILIB placebo, apenas 55% dos pacientes chegaram a obter 50% de melhora. Tá? Então, mais uma vez, olha, de 55 para 93, nós temos aí em torno de 40, quase 40% de diferença, quase 40% de diferença do grupo que recebeu o ILIB ativo para o grupo placebo. Então, nós podemos observar que o ILIB realmente está sendo efetivo nessa combinação com o etanercept para obter melhora do quadro patológico dos pacientes de artrite idiopática juvenil. Isso porque nós estamos provavelmente somando, nós mostramos que aquele trabalho que o meu grupo publicou em 2006 já demonstra que a fotobiomodulação é capaz de inibir o TNF-alfa. E o etanercept também é um medicamento que inibe TNF-alfa. Tá? Então, a combinação da terapia de luz por ILIB com o medicamento, essa somatória do ILIB ativo, o ILIB verdadeiro ativo, com o medicamento, chegou a levar 93% dos pacientes a obter uma melhora significativa de 50% do quadro. E esse quadro, esse gráfico da direita ainda diz mais. Quando ele avalia os pacientes que tiveram 70% de melhora, apenas o grupo ILIB conseguiu aqui 7% dos pacientes, 7,1%, obtiveram 70% de melhora. Enquanto no grupo que recebeu o medicamento mais o ILIB placebo, nenhum paciente chegou a obter 70% de melhora. Então, fica muito claro nesse estudo clínico com pacientes de artrite idiopática juvenil que a fotobiomodulação por ILIB, né, a irradiação sistêmica aí do sangue circulante, teve um papel muito, muito, muito importante associado ao medicamento para produzir uma melhora altamente significativa do quadro de artrite idiopática juvenil. Tá? Então, veja só, repetindo mais uma vez, só para fixar bem, 92,8% dos pacientes obtiveram 50% de melhora, contra 55% do medicamento sozinho, com placebo. Com o ILIB placebo, né? O medicamento é ativo. E 7% chegaram a 70% de melhora, enquanto no grupo que recebeu ILIB placebo não houve essa melhora. Né? Isso é muito importante, é um artigo que eu considero extremamente importante, eu espero que eu tenha te ajudado. Vamos ver o que os resultados falam. Mais uma vez, após 10 semanas de tratamento, os pacientes tratados com ILIB apresentaram significativa melhoria em todos os 6 parâmetros avaliados em comparação com o grupo placebo. Em relação aos critérios de melhora aqui, que é o PED que eu falei, 85,7% dos pacientes do grupo 1, ILIB ativo, comparado a apenas 55,6% dos pacientes do grupo 2, que recebeu o ILIB placebo. Veja só que os 2 grupos receberam o medicamento, todo mundo recebeu o medicamento. O que foi diferente entre o grupo 1 e o grupo 2 foi que o grupo 1 recebeu o ILIB ativo e o grupo 2 recebeu o ILIB placebo. Tá? Na avaliação final, os pacientes com ILIB continuaram a apresentar uma melhoria mais significativa ainda em comparação com os pacientes do grupo controle, grupo placebo, em todos os aspectos avaliados. No grupo ILIB ativo, grupo 1, 92,8% dos sujeitos atenderam ao PED 50, a resposta que mostra que esse 50% da população tratada chegou, na verdade, 92,8% da população tratada chegou a obter 50% de melhora. Em comparação com o grupo placebo, que recebeu só o medicamento, com ILIB placebo, apenas 55% dos pacientes
tiveram 50% de melhora do quadro. Então, pessoal, para concluir esse trabalho, esse nosso primeiro artigo aqui da série Fotobiomodulação Explicada, a associação do ILIB e do etanercept tem uma eficácia aumentada na produção da remissão da artrite idiopática juvenil. Então, os autores colocam que nossos resultados significativos provaram o valor do ILIB em casos de poliartrite moderada a grave. E estudos adicionais sobre a interação da terapia laser com TNF-alfa e citocinas podem explicar o seu efeito anti-inflamatório com mais precisão. Tá ok? Então, eu espero que eu tenha ajudado. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Segue aqui novamente na tela todos os meus contatos, o meu Instagram, o meu Telegram, Ciência na Rede, e o meu e-mail pessoal, que é o ralopesmartins@gmail.com, se você quiser fazer contato comigo. E ressaltando que nós temos lá no link da bio as informações necessárias para quem tiver interesse em fazer o meu curso de ILIB e aprender um pouco mais sobre esse tratamento que vem revolucionando aí uma série de doenças. Tá ok, pessoal? Então, eu vou me despedindo aqui. Eu espero que eu tenha ajudado mais um pouquinho vocês aí. Fiquem com Deus, muita luz. Esse foi o professor Rodrigo Lopes Martins, no movimento de fotobiomodulação explicada. Um grande abraço para vocês.